Você já reparou nisso? Talvez ainda não conscientemente, mas quando alguém aponta, nunca mais você deixa de ver. Em dezenas de filmes antigos, fotografias de época, registros históricos, retratos familiares do início do século XX, os relógios, todos eles, parecem marcados em um mesmo horário. Não importa se o objeto está num cenário casual, num quadro, numa vitrine, num bolso, numa parede de estação de trem ou pendurado numa sala de jantar. Sempre marcam algo entre 10 e 10, 10 e 8 ou, em versões mais estranhas, 3 e 33. Muitos acharam coincidência. Outros disseram que era estética. Alguns afirmam que é simbólico. Mas existe uma teoria que vai muito além. A de que esses relógios não estão parados por acaso. Eles estão marcados de propósito. Porque o horário representa algo. Porque é um registro. Um aviso. Ou pior, um pacto. Quando essa teoria começou a surgir em fóruns antigos da internet, ninguém deu muita atenção. Até que um usuário fez algo que mudou o jogo. Ele reuniu 700 fotografias antigas, tiradas entre 1840 e 1950, com relógios visíveis no quadro, e percebeu que mais de 80% deles marcavam o mesmo horário, mesmo quando não faziam parte do objeto central da imagem. Às vezes o relógio estava desfocado. Às vezes era um detalhe quase imperceptível, mas estava lá, parado, intencionalmente visível. Não marcando a hora do clique, mas um horário simbólico. A pergunta é: simbólico para quem? A explicação tradicional, defendida por historiadores da fotografia, diz que em muitos casos os relógios eram parados antes das fotos porque o tempo de exposição era longo e o ponteiro em movimento criava borrão. Parece lógico, mas não explica por que, ao invés de deixar em qualquer hora, as pessoas escolhiam sempre a mesma. Não explica por que esse horário se repete em filmes que não tinham limitação técnica. Filmes dos anos 50, 60, 70, 80, até produções atuais em que o relógio mecânico foi colocado como detalhe cenográfico. Não explica por que até em propagandas de relógio, vitrines antigas e catálogos de vendas, todos estão marcando exatamente 10 e o 10. E quando isso acontece com muita frequência, para muita gente, deixa de ser acaso e passa a ser padrão. Mas a teoria do pacto dos relógios vai além. Ela afirma que esse horário não é um detalhe estético, mas um marcador temporal simbólico deixado por um grupo específico de pessoas, os fundadores invisíveis da indústria do tempo. Não estamos falando de fabricantes de relógios, mas de quem controlava o calendário, o ritmo social, os sistemas de medição, a relação das pessoas com o tempo. Pode parecer estranho, mas o tempo não é um conceito neutro. Ele foi decidido. Ele foi padronizado. Ele foi imposto. O fuso horário, por exemplo, não é natural. É uma convenção criada por um pequeno grupo em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano. Antes disso, cada cidade tinha sua própria hora. O que isso significa? Que um dia alguém governou o tempo. E é aí que a teoria começa a escurecer. Segundo ela, os relógios parados em fotos antigas são pequenas, assinaturas ocultas. Uma forma de deixar marcas sem deixar rastros, como se fosse um código entre membros de um grupo. Não um grupo secreto qualquer, mas uma espécie de sociedade que acreditava que o tempo é um símbolo, não uma medida. Que acreditava que as horas têm poder. Que certos horários representam portas, portais, transições entre estados. O horário marcado, geralmente 10 e 10, seria o horário da abertura, o momento simbólico em que os ponteiros formam um V, como um compasso, como um sinal. Alguns até chamam de a hora da saudação. Mas então, vem o detalhe mais assustador. Por que 3 e 33 aparece como a segunda variação mais comum? Porque 3:33 é para muitas tradições o horário de ruptura, a chamada hora morta, a metade exata entre o início da madrugada e o amanhecer.
O momento simbólico do intervalo, do não-lugar. Uma brecha no tempo. Isso indicaria que os relógios não estavam apenas parados. Estavam marcando mensagens. Muitos tentaram desacreditar a teoria. Alguns disseram que 10 e 10 é bonito, porque parece um sorriso. Outros disseram que o ângulo dos ponteiros valoriza a logomarca dos fabricantes. Isso explica relógios em vitrines modernas, mas não explica relógios quebrados em casas humildes do século XIX. Não explica relógios de parede em fotos de velórios. Não explica relógios em filmes no ar que não precisavam vender nada. E, principalmente, não explica por que fotógrafos amadores copiavam o mesmo horário sem saber. Mas o ponto mais inquietante surge quando se descobre que essa prática desaparece quase completamente depois de 1955. O padrão quebra. Os relógios começam a marcar horários aleatórios. As vitrines começam a variar. Os filmes misturam cenas com ponteiros diferentes. Por quê? Porque, segundo a teoria, o pacto acabou. O grupo que marcava o tempo saiu de cena, ou foi substituído. E é então que surge a segunda parte da teoria. Os relógios marcavam a hora não do clique, mas da verdade. Eles eram lembretes silenciosos de que o tempo, antes de ser contado, era controlado. E que o tempo humano foi padronizado não por conveniência social, mas por propósito ritual. As pessoas acreditavam que controlar a hora era controlar as ações, porque quem dita o tempo, dita o ritmo. Quem dita o ritmo, dita o comportamento. E quem dita o comportamento, governa sem ser visto. Quando você olha para um relógio parado, pensa que é um objeto morto. Mas talvez ele seja exatamente o contrário. Um recado congelado. Uma mensagem para quem consegue enxergar. Talvez os filmes antigos tenham tentado avisar algo. Talvez as fotos de época nunca tenham sido apenas memórias, mas registros simbólicos. Talvez o tempo que você usa, horas, minutos, calendário, nunca tenha sido neutro. Se houver mesmo um pacto, ele não terminou. Ele só mudou de forma. Hoje, os relógios não precisam estar parados. Eles precisam estar sincronizados. A tecnologia faz isso. Seu celular marca sempre a hora certa. Mas de quem? O sinal não é seu. O relógio não é seu. A decisão do tempo não é sua. O que foi um pacto silencioso de ponteiros fixos, agora é um pacto digital de ponteiros invisíveis. E talvez, por trás disso, ainda exista alguém que controla o tempo. Não o que você vive, mas o que você acredita que vive. Porque no fim, a pergunta não é: por que os relógios estavam parados? A pergunta é: quem mandou parar?